Hoje é Sexta-feira 13 e eu revisitei o remake de Sexta-feira 13 de 2009 para comemorarmos esse dia. Por mais que o filme tenha alguns problemas, eu acho ele completamente subestimado por alguns fãs dessa franquia. E eu tenho uma história muito legal para contar para vocês da minha relação com este filme, que é bem divertida, mas vou contar só no final aqui. What's your favorite scary movie? Se vocês não me conhecem, prazer, meu nome é Brena Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede, onde eu trago curiosidades, notícias, críticas, tretas, casos reais, nostalgia e muito mais sobre filmes e séries de terror. Então bora revisitar este remake, que eu tenho duas versões do filme aqui na minha coleção. Mas enfim, a abertura com certeza é o ponto alto do filme. Temos os primeiros personagens morrendo nas mãos do Jason, e essa abertura é muito importante para introduzir a uma nova geração sobre a mitologia da franquia, porque logo nos créditos iniciais temos um breve resumo do primeiro filme sobre a morte de Pamela Voorhees nas mãos da Alice, possivelmente porque a conselheira aqui não tem um nome nessa abertura, mas também mostra uma teoria dos fãs. O Jason não morreu afogado e assistiu à morte de sua mãe. Depois disso, temos um grupo de amigos indo acampar em Crystal Lake que vão contar sobre a história do Jason numa fogueira, igual fazem lá na parte 2, e mais uma vez é uma forma de apresentar essa mitologia para uma nova geração. Mas ao mesmo tempo, referenciando também os filmes antigos para os fãs, que aqui o filme é como se fosse um compilado dos 4 primeiros filmes da franquia. E como eu disse para vocês, essa abertura é o ponto alto do filme, é extremamente tensa e sombria. Temos um suspense mostrando o acampamento em Crystal Lake abandonado, e ainda vemos a casa de Jason e a cabeça da sua mãe. Depois disso, o destino dos personagens está completamente selado. O Jason não gosta que seu território seja invadido. Ele é extremamente territorialista. Portanto, quem cruzar o seu caminho já pode dizer adeus ali. E é isso que acontece. Vai morrendo um a um de maneiras brutais. Mike é esfaqueado pelo chão várias vezes, sendo arrastado pelo Jason. O Rich tem o seu pé preso e quase arrancado por uma armadilha de urso. E depois, com um golpe final, um facão bem na cabeça. E a Amanda é queimada viva, coitada. O filme começa já eletrizante e você espera que o restante dele vai seguir esse mesmo caminho, mas infelizmente ele não consegue manter esse ritmo. E aí então somos introduzidos à verdadeira história do filme com um novo grupo de jovens, e sinceramente eu trocaria os dois grupos de lugar, salvo alguns personagens, porque o segundo grupo é bem irritante e os personagens são planos e estereotipados. Alguns, obviamente, estão lá só para morrer, contagem de corpos. Nisso, então, temos o Trent, que é aquele típico playboy rico que convida os amigos para uma casa de campo em Crystal Lake só para ostentar e exibir a sua riqueza. Ele é o tal heterotop que arruma briga desnecessária e ainda trai sua namorada sem pensar duas vezes e ainda acha que tá certo nessa história. Sinceramente, eu não sei o que a Jenna viu nele. A Brie é aquela menina bonita, hipersexualizada, e aquela amiga fura-olho que quer pegar o namorado da amiga. Isso se ela e Jenna são realmente amigas, né? O Chewie é aquele amigo doidão, chapadão, que leva tudo na brincadeira. O Lawrence, ele é o mais carismático, e você percebe que ele é um amigo leal, porque mesmo sabendo que há um assassino lá fora, ele sai para salvar seu amigo Chewie. O Nolan, bem, o Nolan tá lá pra contagem de corpos, né? A Chelsea é outra menina hipersexualizada, e é isso aí. Agora, os melhores personagens com certeza são Jenna e Clay. A Jenna é super fofa, quer aproveitar a viagem, explorando o lago e o verde, mas o seu namorado só quer ostentar e fazer sexo. E quando ela percebe que há uma assassina solta, a primeira coisa que ela pensa é ir avisar os amigos sobre isso. Ela se preocupa genuinamente com as pessoas e mesmo conhecendo Clay por alguns minutos, ela sente mal por ele por conta da sua irmã desaparecida. E nisso então, ela acaba querendo ajudá-lo na sua caçada. Ela deveria ter sido a final girl do filme e não a Whitney. A morte dela foi realmente uma injustiça, mas ao mesmo tempo ela é surpreendente. Mas mesmo assim ela merecia ter esse título de final girl
porque ela tem um papel muito mais ativo no filme do que a Whitney, que fica presa o filme inteiro. E, sinceramente, a Whitney deveria ter morrido. Eles podiam deixar em aberto o destino dela durante o filme e, no final, o Clay achar o corpo dela. Seria impactante para o personagem e o peso da culpa que ele teria que carregar nesse final. Porque, ela e o Clay estavam brigados, a mãe deles estava doente, faleceu, e quando mais a família precisou dele, ele não estava presente. Isso daria mais camadas para o personagem, além também de que a dinâmica entre Clay e Jenna funciona muito bem no filme, para ela ser crocada assim de última hora. Torcemos muito mais, obviamente, para Jenna do que pela Whitney. Mas o Clay, como personagem, ele é extremamente resiliente, pega sua motinho ali, vai circulando de forma destemida por Crystal Lake, perguntando, distribuindo panfletos, e por mais que as pessoas dizem sobre o destino da sua irmã, ou ela tá morta, ou ela fugiu com o namorado, o Clay ainda tá esperançoso em encontrá-la e não acredita nessas teorias, não. E aí, então, que eu reitero que se a Whitney tivesse morrido, seria tudo em vão. Ele chegou tarde demais, mas seria bom pro arco do personagem. Parece que eles não tiveram coragem de ir para esse lado aqui. Mas falando de personagens, temos o grande vilão, não é mesmo? Jason Voorhees, que para mim é uma das melhores representações dele num filme da franquia. Esquece aquele Jason zumbi? Sim, aqui ele volta a correr e vemos um lado dele que nunca vimos antes, o seu lado caçador. O que faz total sentido, já que ele teve que viver sozinho na floresta por anos, então ele conhece cada lugar, cada atalho, e aqui eles respondem como que o Jason consegue se teletransportar de um lado para o outro a um sistema de túneis abaixo de Crystal Lake. E ele usa isso, e isso realmente é muito inteligente. Esse Jason, então, ele monta armadilhas, fica à espreita e espera o melhor momento de atacar. Ele é silencioso, frio, calculista. Por exemplo, no ataque ali do Lawrence, ele lança um machado nas costas dele e deixa ele lá ainda vivo, gritando como uma espécie de armadilha para ver se alguém ia sair da casa para ajudar. Quando ele percebe que isso não deu certo, ele então vai lá e mata o Lawrence. E quando ele ataca a Brie também no banheiro, ele tapa a boca dela para ela não gritar e ninguém perceber que o Jason já estava dentro da casa. Ele apaga as luzes da casa, ele rouba as chaves do carro e da moto, fura os pneus, tudo para evitar que eles fujam. Ele também limpa as cenas das mortes e leva os corpos para sua casa e os larga lá para evitar suspeitas, pega os itens pessoais das suas vítimas e também esconde. E o mais interessante dele é que também o vemos com raiva. Porque na versão estendida do Killer Cut, há uma cena em que ele afia o seu facão e nisso ele relembra da morte da sua mãe. Aí então ele tem um ataque de ira e começa a arremessar as coisas, quebrar tudo ao seu redor, e isso é simplesmente fantástico, porque é um lado do Jason que não é tão explorado. Só na parte 2 que a Ginny se passa por sua mãe, que vemos essa conexão, mas aqui traz mais camadas e até um lado mais humano pro personagem. Ele ainda está de luto por sua mãe, mas a questão de ele sequestrar a Whitney já é um caminho tortuoso para o personagem que não faz parte do seu modus operandi. Por mais que o filme fale que a Whitney se pareceu com a mãe jovem, tem o amuleto dela, manter ela em cárcere por 6 semanas é no mínimo estranho para o personagem. Mas assim, se olharmos para um outro lado, o de que a Whitney pode ser a única conexão viva que ele tem com sua mãe, podemos entender um pouco por que ele faz isso. Mas mesmo assim, o Jason tá brutal, extremamente imponente, amedrontador, e a sua caracterização é uma das melhores da franquia. E foi genial ele começar com um saco na cabeça como na parte 2 e depois achar a sua icônica máscara de rock, que para mim é a melhor máscara da franquia também. Além da atuação corporal de Derek Mears ser completamente fantástica, porque é que ele consegue passar todas as nuances do personagem somente em seus trejeitos. As mortes do filme são de ótimos a mais ou menos. A morte do Wade, eu esqueci de falar pra vocês, porque ela deixa a desejar,
corta a orelha dele e é sobre isso. E eu já comentei das mortes do Rich, Amanda e Mike. A do Donnie foi interessante porque foi aí que o Jason achou sua máscara. A do Nolan é realmente surpreendente, do nada uma flechada na cabeça, o que mais uma vez mostra o Jason como sendo um exímio caçador. Porque imagina, acertar bem em cheio na cabeça dele é um barco em movimento a uma certa distância. Ele precisa ter uma grande destreza nisso. A da Chelsea ali foi mediana, bem bobinha, mas eu prefiro a morte original, que seria ela morrendo fatigada de tanto nadar no lago. A do Chewie foi bem brutal, gráfica, bem lenta, dava pra ver o sofrimento dele. A morte da Brie também foi boba. O Jason podia ter quebrado o pescoço dela, sufocar ela, alguma coisa do tipo. A do policial foi ok, mas a melhor de todas, com certeza, é do Trent. Essa sim foi a mais brutal de todas. O Jason enfia o facão nas costas dele, com gosto, né? E a travessa e é super lenta também. Que o Trent ainda é erguido no ar e vai escremecendo ali seu corpo, nossa. Mas a cereja do bolo é quando o Jason finca o corpo dele no caminhão e o corpo dele vai embora, escrada fora. Mas sinceramente, eu esperava talvez mortes mais sangrentas ou ver um pouco mais de sangue. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Porque assim, o filme ele parece polido demais, bem hollywoodiano. Isso conseguimos perceber na produção do filme, que é mais grandiosa, com atores famosos como Jared Padalecki. E geralmente os filmes da franquia são mais minimalistas por conta do baixo orçamento. E a direção do filme também é extremamente polida. O Marcus Nispel, ele fez um ótimo remake do Massacre da Serra Elétrica lá em 2003, trazendo a estética da franquia, e ele podia ter feito o mesmo aqui. E o diretor usa a handycam nas cenas de ação, nas cenas de luta, correria, perseguição. E sinceramente, eu não sou fã desse tipo de câmera não. Então assim, essas cenas ficam todas tremidas e muitas vezes você não consegue entender o que está acontecendo. Eu sei que o diretor queria usar a handycam para dar uma sensação de ação e movimento frenético, mas foi frenético demais. Ele podia ter usado um estabilizador para ficar menos tremido, ou simplesmente usar um dolly, que seria também bem interessante nas cenas de perseguição. E como a fotografia do filme é super escura, você tem que forçar a vista para ver os cenários e a floresta. Ligado ao crêmulo da câmera, fica realmente difícil acompanhar o que está passando na tela. Colocava um brilho assim na pós-produção, um refletor ali nos cenários, uma luz de fundo, alguma coisa, algo realmente para iluminar um pouco as cenas. Porque os cenários, eles são ótimos, mas você nem enxerga direito ali. Até mesmo para mostrar mais o gore, como eu falei, né? E podiam ter explorado o acampamento Crystal Lake abandonado. Tiveram 2 oportunidades para isso e não o fizeram. E eu também senti falta de ter mais a trilha sonora original, que toca pouquíssimas vezes. Por mais que eu goste da trilha desse filme, que é mais pesada, forte, rítmica, eu senti falta de usarem um pouco mais da original ou uma versão atualizada, como fizeram nos novos filmes de Halloween. Então peca um pouco em ter aquela atmosfera da franquia como conhecemos. E sinceramente também, os diálogos são muito ruins. É cada diálogo cringe, um monte de palavrão desnecessário, e a entrega dos atores desses diálogos também não são bons. Podiam ter feito um polimento para que os personagens não ficassem caricatos e os diálogos e interações fossem mais realistas. E aqui o remake também eleva tudo ao extremo, mais cenas de sexo e de nudez, mais uso de dorgas, e é o filme mais longo da franquia. Então, mais um polimento no roteiro já ajudava aqui. Mas o terceiro ato é muito bom. Finalmente o Jason encontrou alguém à altura, tanto de estatura mesmo, quanto de físico, para lutar contra ele. Então temos uma luta mano a mano mais equilibrada entre o Jason e o Clay. E o Jason aqui não tá sobre-humano, força sobrenatural como nos filmes anteriores. Ele aqui ainda é humano e tem as suas fraquezas ali. E claro também que no final não podia faltar o susto final, já característico da franquia. Mas por mais que o filme tenha seus problemas, é um bom remake que diverte e que traz elementos
dos 4 primeiros filmes da franquia, com muitas referências, homenagens, e eu tenho um carinho pelo filme muito grande por conta do meu histórico com ele, e eu vou contar pra vocês. Eu acompanhei toda a produção desse filme, fotos, bastidores, elenco, trailers. Eu era fã de Supernatural, então eu tava super ansioso pra ver esse filme, de ver o Jason pela primeira vez num telão. Eu amo a franquia e eu já tinha assistido nessa época todos os filmes da franquia. E na época em que o filme foi lançado lá em 2009, eu tinha 16 anos, não fazem conta pra quanto que eu tenho hoje em dia. E a classificação do filme era 18 anos. Só que num cinema aqui da minha cidade, que nem existe mais, no site eles erraram a classificação indicativa e colocaram 10 anos. Quê? Então eu me fiz de sonso, cheguei lá, comprei o ingresso e quando eu fui entrar na sala, pediram meu documento e disseram que eu não podia entrar. Aí eu expliquei pra eles e eles me disseram que era um erro do site. E eu fui barrado e devolveram o meu dinheiro. Eu fiquei arrasado. E aí então, umas semanas depois, eu fui pro carnaval no Rio com a minha família e vi que o filme ainda estava passando lá, mas só num cinema. Eu fiz todo mundo ir lá no Cinemark do Botafogo Shopping para eu poder assistir esse filme. Eu fui com os meus pais e com o meu irmão e na hora de comprar o ingresso, não deixaram, gente. Mesmo com os meus pais do meu lado, dizendo que eu podia assistir esse filme e mesmo com o meu irmão indo comigo assistir, eu fui barrado de novo. Eu fiquei extremamente frustrado e decepcionado e bravo também. Que merda, hein? Então a minha única opção era esperar o filme ser lançado na locadora. Mas eu não sei se vocês lembram dessa época, demorava meses e meses para poder um filme sair do cinema e ir para a locadora. Então assim, eu passava lá toda semana e perguntava, até que os meus amigos da locadora me disseram que o filme estava chegando e eu já deixei reservado. Gente, assim, quando finalmente chegou, eu peguei esse filme e eu fiz uma sessão cinema comigo mesmo. Fui pra casa dos meus tios na sexta-feira, fiz pipoca, peguei refrigerante, uma mantinha, brigadeiro e finalmente assisti a esse filme. E ainda paguei multa porque eu me recusava a ficar com o filme só 24 horas. E nesse fim de semana que eu fiquei com o filme, eu fiz valer os meses de espera e vi umas 4 vezes. Depois de alguns meses eu comprei o filme e aí vem então a edição Killer Cut, que é a versão estendida do filme, que tem essa cena que eu falei pra vocês. E depois de uns anos, eu comprei a versão 4K da Arrow Video. Mas e aí, o que vocês acham do filme? Comentem aqui, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal. Também deixem sugestões de revisitações de filmes. Eu já fiz as franquias Premonição, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Pânico. E vocês têm alguma história também, assim, interessante, divertida com esse filme também, igual eu tenho? Alguma curiosidade de quando vocês assistiram esse filme? Viram no cinema, conseguiram? Ou assistiram em casa? Qual a história de vocês também com este filme, galera? Comenta aqui que eu quero muito saber.